Boa tarde, mais um momento que a gente adora, quando a gente compartilha os óleos essenciais, quando a gente está aqui para ensinar vocês como utilizar, como adquirir os óleos, como usar com segurança, e a gente também compartilha dicas como você vai usar na sua família, cuidar da sua saúde física, emocional e, por que não, também ter uma renda residual, compartilhando de uma forma organizada a sua experiência pessoal, né? Então, para isso, a gente está aqui hoje. Eu sou a Duda, sou nutricionista, sou aromaterapeuta, porque eu me apaixonei por esse universo, eu me apaixonei pelos óleos essenciais e senti um chamado muito grande de estar aqui com vocês todos os dias, mostrando que existe sim uma ferramenta para potencializar resultados, uma ferramenta que traz um equilíbrio emocional, que promove a nossa saúde física. E por que não a gente compartilhar isso com o maior número de pessoas numa empresa que é americana, que deu uma oportunidade para a gente de empreender na saúde, de ter paralelo ou, quem sabe, até a sua renda principal, caso você se torne apaixonada assim como eu. Eu convidei o André para conversar com a gente. O André é personal trainer. Ele também conheceu os óleos essenciais despretensiosamente, porque ele precisava de cuidar da saúde da filha dele. A princípio, quem falou com ele foi um aluno dele. Ele vai contar essa história para vocês. E isso impactou tanto a vida dele, assim como a minha, que hoje a gente tem o compromisso de compartilhar isso com o maior número de pessoas, ensinar a utilizar os óleos essenciais e ensinar também como a gente pode empreender, caso faça diferença na sua vida, tudo isso que nós vamos compartilhar com vocês, tá? Então, André, como é que você tá aí, André? Conta pra gente, você tá aí em Fortaleza, não é isso? Exatamente, Dudy. Aqui tá um sol danado, aí tá a chuva, né? Como você Aqui falou. tá chovendo, feriadão, tem gente de bobeira. Eu convidei um monte de gente para estar aqui com a gente hoje, para escutar e aprender sobre óleos essenciais. E a gente quer também saber, André, como é que foi essa sua virada de chave, como que você conheceu os óleos essenciais e quais você tem utilizado na sua família, na sua saúde e com seus clientes, né? Porque aluno de personal não é paciente, né? É verdade. Então, assim, gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer, né, estar aqui sempre compartilhando esses benefícios, porque eu sempre tive isso comigo, né, de estar ajudando na saúde das pessoas, só que, na verdade, de uma maneira muito específica, através da atividade física. Eu sempre trabalhei com pessoas com comorbidades, com pessoas que tinham problemas de saúde, né, têm problemas de saúde, principalmente relacionadas à dor, né, dor muscular, enfim, várias questões realmente físicas sérias. E aí, por conta da minha filha, como você falou, eu conheci essas ferramentas naturais que são os óleos essenciais. Mas, gente, eu confesso que eu não acreditava em óleo essencial, não. Eu achava que óleo essencial era só um cheirinho, uma coisa para aromatizar o ambiente. E quando a minha filha nasceu, um ano depois, mais ou menos, observamos que a questão do sono dela não era só uma questão só de bebê, né? Uma coisa só da criança em si, não. Ela realmente tinha um distúrbio do sono, e ela acordava várias vezes durante a noite, ela tinha terror noturno, então era tipo de 5 a 6 vezes na noite ela acordava, e a gente já vinha tentando fazer de tudo aí, tudo que vocês imaginarem, né? Reza, né? Chá, não sei o quê, tudo, rotina do sono e tal, tudo. Tinha algumas coisas que amenizavam, né? Mas nada funcionava. E aí eu comentando com um aluno meu sobre essa minha problemática, que eu estava tendo com a minha filha, e ele aí, o mais engraçado é o seguinte, que ele não usava óleo essencial não ainda, tá? Depois foi que ele veio a usar os óleos essenciais por minha causa, então foi uma coisa meio muito engraçada. E hoje a gente tem percebido que está acontecendo isso, né, André? Porque a mídia está falando de óleos essenciais, alguns artistas usam óleos essenciais, saiu no Globo Repórter. Então, o que tem de pessoas sabendo que óleo essencial existe, mas não sabe o que é, não sabe como usar, não sabe
como que funciona no nosso corpo, né? Então, realmente é natural a pessoa, a princípio, desconfiar, assim como você. Eu acho que as pessoas também que são da área de saúde são mais céticas, né? A gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar para realmente saber como usar e compartilhar isso de uma forma muito segura, né? Só que o mais interessante dessa caminhada toda que eu tenho de 5 anos com óleos essenciais e compartilhando com várias pessoas e tendo equipe, né, não só de cliente como consultores também, a gente sabe que a gente não precisa ser aromaterapeuta para falar de óleo essencial, né, André? Exatamente. Assim, o engraçado é que você tocou num ponto assim muito importante. Como eu falei, esse meu aluno ele tinha experimentado o óleo no dia anterior. Ele estava num restaurante almoçando com um amigo dele. Olha essa história, eu nunca contei tão completinha, né? Então, ele estava almoçando com um amigo dele e atrás dele tinha uma pessoa apresentando os óleos essenciais para outra pessoa. E aí ele sentiu o cheiro, se interessou, escutou um pouquinho da conversa, e quando o cara terminou de apresentar, ele falou, ei, me mostra o que é isso aí. A pessoa ele ficou curioso, aí aí o cara explicou rapidamente para ele, pegou uma gotinha, pegou o contato dele, fez o trabalho de consultor, né, digamos assim. E aí ele, beleza, pegou aquela informação. E aí, no outro dia, porque ele experimentou, viu a potência do óleo essencial, e o rapaz mencionou para ele que alguns óleos poderiam ajudar nessa questão do sono, porque ele também tinha problemas, né, de insônia. Aí ele falou para mim no outro dia, eu comentei, né, a questão da minha filha, ele falou, cara, tu já experimentou óleo essencial? Ontem eu experimentei, achei incrível e tal. Ou seja, já compartilhou só com uma pequena experiência. Pronto, gente. Então, a primeira coisa, quem tem interesse de usar óleo essencial tem que andar com óleo essencial na bolsa. Ele dentro de casa não funciona. Ele dentro da gaveta não funciona. Ele fechado na caixa não funciona. Então, a gente tem que, primeira coisa, ter essa rotina com os óleos essenciais, que a gente vai falar sobre ela, né, André? Sim. E se você deseja que outras pessoas conheçam os óleos essenciais, você também precisa de andar pelo menos com um no bolso. Eu falo que, assim, se você tiver um peppermint no bolso, com certeza você vai ter oportunidade de ajudar alguém que você vai encontrar na fila do banco, num parque, num restaurante, né? Então, assim, se possível, ande com dois, mas se você tiver pelo menos um, já vai ser um grande passo para você cuidar da sua saúde, porque a gente precisa de equilíbrio emocional, a gente precisa de mais disposição, vias aéreas livres, né? E a gente pode fazer tudo isso com o peppermint. Então, é um óleo super coringa para a gente andar no bolso. E se por acaso você estiver no restaurante ou na casa de um amigo, você vai pedir uma água, coloca uma gotinha do óleo cítrico, que ele vai ter uma experiência fantástica com os óleos cítricos, né, André? Perfeito. E isso é só para enfatizar que muita gente que vai desenvolver o negócio ou está na dúvida, né, fala muitas vezes assim para a gente, né? A gente escuta muito, não, eu preciso entender mais sobre os óleos essenciais para poder. Gente, esse meu aluno não sabia nada, mas se não fosse ele, se ele não tivesse tido a ação, né, de falar para mim dos óleos essenciais, eu jamais, talvez, estaria aqui falando sobre os óleos Perfeito, essenciais, entendeu? perfeito. Então, é a sua ação, a simples ação, a atitude de falar que existe um produto natural que pode ajudar na saúde de quem você ama ou de uma pessoa que você conheceu, só isso já é um trabalho de consultor de bem-estar. Consultor de bem-estar não é um vendedor de óleo essencial, não. É aquele que leva, né, a informação, por menor que seja, você sabe mais do que a pessoa. Ele sabia mais do que eu. Ele só teve a Isso. experiência, mas ele já sabia mais do que eu. Então, você sempre sabe Maravilha. mais do que a pessoa que está ali, né? Então, vamos aproveitar que está cheio de convidado hoje aqui na sala, André, e vamos primeiro explicar para as pessoas o que são os óleos essenciais, porque a gente é tão apaixonado por esses produtos e como eles podem usar na rotina, no dia a dia, para cuidar da saúde física, da saúde emocional, das crianças, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Você tem aí uns slides para mostrar para a gente. Eu tenho sim, tá? E assim, eu tinha preparado hoje algo mais diferente, voltado para a saúde, até porque hoje é feriado, né? Muita gente às vezes está em casa.
Tem muitos consultores já que já conhecem os óleos essenciais, já usam os óleos Coloca aí essenciais. no grupo quem é convidado para a gente saber e Pronto, quem é consultor para a gente saber também. E a gente vai começar a explicar tudo para vocês. Bora? bora. E aí, eu preferi começar falando sobre algo importantíssimo, que são os 4 passos que eu considero e a maioria dos profissionais da área de saúde indicam, né, para que você melhore, né, para que você tenha uma vida mais saudável, se você melhora, né, se você investe nesses 4 pontos aqui na sua hidratação, se você melhora a sua rotina alimentar, se você também constrói uma rotina de atividade física e tem uma rotina de sono, não tenha dúvidas que você vai ter, né, uma vida mais saudável. E os óleos essenciais, foi isso que eu aprendi, né, são ferramentas que vão potencializar, prevenir, melhorar a sua saúde em todos os aspectos. E aí, agora, imagina você utilizando essas ferramentas para te ajudar a construir exatamente essa vida mais saudável que você deseja. Então, isso serve não só para quem já usa óleo essencial, mas para quem pretende, né, usar os óleos essenciais. Porque, às vezes, as pessoas acham que é uma pílula mágica, que é uma gotinha que vai fazer um milagre na sua vida e transformar tudo. Ela vai te ajudar a transformar. Mas se você simplesmente não fizer as ações necessárias para que o óleo te ajude, não tem como, né, nem injetando na veia ele funcionar. Geralmente eu falo isso para as pessoas, tá? Para ter essa noção, essa mentalidade que o óleo é uma ferramenta extremamente potente que vai te ajudar em todos os aspectos da tua saúde. E o primeiro aspecto que eu gosto sempre de falar para as pessoas é sobre a hidratação. Gente, o nosso corpo, ele é a maior parte água. Então, para todos os processos metabólicos, fisiológicos, tudo que acontece no teu corpo precisa de água. Então, você precisa se hidratar adequadamente. Vai regular a temperatura do teu corpo, vai te proteger, né? Vai proteger os teus órgãos, vai absorver melhor os nutrientes, vai absorver melhor o óleo essencial, vai melhorar o teu metabolismo, vai proteger as tuas articulações, as tuas células, né? Você vai ficar com a pele mais bonita, você vai ficar mais bem-humorado. Tudo isso só bebendo água. Agora, você imagina inserindo óleo essencial. E aí a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Então, assim, o ideal é que aqui eu até botei uma tabelinha, tá? Mas é que você beba a quantidade de água necessária. E como é que eu sei isso? Basta ter uma garrafinha. Não adianta tu ir só lá na geladeira, tá bebendo água aleatoriamente, porque se eu te perguntar quanto de água tu bebe, aí tu vai responder assim, não, eu bebo muita água, mas quanto? Será que tu bebe mesmo a quantidade que o teu corpo precisa? Então, pega uma garrafinha, né, e vai mensurando isso. Quantas garrafinhas dessas você bebe por dia? Entendeu? Fica mais fácil mensurar isso para saber. Se você pesa uns 36 quilos, mais ou menos, então você tem que beber 1 litro d'água, mais ou menos, né? 1,5 litro d'água se você pesa 45 e por aí vai, tá? Aqui tem essa tabelinha, aproveita aí se quiser, bate um print aí, ó, para você saber mais ou menos, ou então anota aí mais ou menos pelo teu peso, o quanto de água que você tem que beber e começa a mensurar isso, tá bom? A segunda coisa é exatamente a alimentação. Aqui eu nem sou a pessoa mais qualificada para falar de alimentação, aqui tem a Duda, que é nutricionista, mas eu não quero falar do que você vai comer. Eu quero falar de algo que é importantíssimo, tá? Porque o nosso corpo, ele adora rotina. A gente pode até achar que rotina é ruim, mas rotina é fundamental para todos os processos do nosso corpo, tanto mentais como físicos, tá? Então, a alimentação também é uma questão de rotina. Se você só se alimenta, pelo menos, nos mesmos horários, tipo, faz um lanche 8 horas da manhã, né? Tipo, 10 horas faz um outro lanche, e aí meio-dia come de novo, é sempre nos mesmos horários, você já está fazendo 80% melhor do que a maioria das pessoas. E isso vai ajudar o teu corpo a metabolizar os alimentos, a produzir enzimas, a produzir hormônios na hora certa, na hora que é preciso ser produzido. Agora, se você se alimenta tudo doido, tudo em horário diferente, não tem como o teu corpo te ajudar. Você não está ajudando, porque ele nunca sabe a hora de produzir
determinadas enzimas, melhorar, acelerar o seu metabolismo, baixar seu metabolismo, ele nunca sabe. Agora, se você faz disso uma rotina, tá? Se você sempre se alimenta dos mesmos horários, é absurdo a melhora que você vai ter em todo o seu organismo, a sua digestão, o seu humor, a sua disposição, tudo melhora, tá? Inclusive, dá para emagrecer fazendo isso. Essa é uma das grandes estratégias, tanto para ganhar massa magra, como para perder gordura, é você se alimentar o maior número de vezes, sem aumentar o número de calorias, tá? É parcelar, pronto. Para quem gosta de parcelamento, a melhor coisa que existe é você parcelar a sua ingestão calórica durante o seu dia. Quanto mais você parcelar, melhor. Isso é comprovado cientificamente. Você aumenta o ganho de massa magra ou acelera o seu metabolismo para o emagrecimento. Está aí a Duda de prova em relação a isso, né, Duda? Vou até dar uma dica, tá? É importante sim a gente ter esses mesmos horários, mas também a gente tentar tirar da nossa refeição os alimentos inflamatórios. Então, glúten, né? Açúcar branco, farinha de trigo, leite, né? Porque o leite, o problema não é só a lactose, você não precisa ter intolerância, mas a caseína, que é a proteína do leite também, é um alimento inflamatório. Então, se você também puder fazer alguns períodos, no caso, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito no processo de emagrecimento foi parar de comer à noite, lá para as 9 horas, e aí ficar um período em jejum, né? Mas esse período em jejum é para o quê? Para desintoxicar, ajudar o organismo a desintoxicar. Na hora que você vai quebrar o jejum, você vai quebrar com alimentos saudáveis. Você não vai quebrar com pão cheio de farinha, cheio de glúten, né? Você vai quebrar com uma proteína, com um ovo, com um abacate, com algum alimento, né? Que vai te nutrir, né? Uma fruta, algum alimento que vai te nutrir. Então, isso também é importante para a gente ajudar. A gente vai falar de desintoxicação, a gente vai dar dicas de óleos que ajudam no detox. Então, ter horários realmente constantes é importante, ter um horário fixo para poder ajudar o corpo a identificar que os momentos que ele precisa ser nutrido, né? Mas também ter períodos, principalmente esse período da noite, terminar de comer tipo 8 horas e fazer um jejum até no horário da manhã. Café da manhã era uma refeição que eu comia muito, então hoje em dia eu já não como no café da manhã, eu tomo um cafezinho sem açúcar, ou de repente como uma castanha, uma fruta, e aí vou almoçar, né? Então, quebrar esse jejum com algum alimento, alguma castanha, alguma fruta, é importante, um ovo, né? Então, essa dica é muito importante para vocês que querem ter um estilo de vida. E a gente está aqui para proporcionar para vocês um estilo de vida saudável. Perfeito, Dudi. E aí, ó, os olhos, é nessas horas, porque eu sei que isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, não, Bruno? Então, não é fácil. Você precisa, às vezes, de uma forcinha, né? E aí, nem todo mundo vai ter alguém, vai ter essa experiência toda, vai ter essa força de vontade. É nessas horas, gente, que o óleo essencial é formidável. A gente tem óleos, a gente vai falar sobre isso, que vão te ajudar a controlar essas compulsões, que vão te deixar mais motivado, que vão te deixar mais em estado de alerta, entendeu? Que você vai poder inserir no seu dia a dia de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua dificuldade. Mas você precisa se ajudar. Você precisa entender que é assim que funciona a coisa para poder inserir a ferramenta certa na hora certa, certo? A terceira coisa, né? Essa parte aqui eu entendo bem, né? Que é a de atividade física. As pessoas acham que quando fala de atividade física, a gente está falando assim, você tem que entrar na academia e todos os dias e tá, blá, blá, blá. Não, tá, gente? Vamos lá. Pensa o seguinte, que você precisa exercitar, tá? E que a atividade física é uma necessidade fundamental. Ninguém aqui é mais criança, tá? Então, ninguém vai para a academia ou vai fazer qualquer atividade física só porque está com vontade. O que eu mais escuto das pessoas, não, eu ando muito sem vontade, sem motivação. Não dependa disso. Se você depender disso, eu sinto muito, você não vai ter resultado, porque motivação, tudo isso é uma coisa que vem e vai. Quer ver eu ficar motivado para treinar? Eu assisto um filme do Rock Balboa, aqui, do Sylvester Stallone, vejo ele lutando lá, fazendo treinamento, eu fico na maior vontade de treinar também.
Cheira um peppermint com algum óleo cítrico, que eu tenho certeza que você vai ficar motivado e vai dar ânimo para fazer uma atividade física, né, André? Exatamente, são ferramentas. Você pode utilizar ferramentas químicas naturais, como são os óleos essenciais, você pode utilizar um filme, você pode combinar com alguém, tudo isso vai te motivar. Mas você não pode depender disso. Por quê? Porque isso é necessário para a sua saúde. Por exemplo, você acorda todo dia para ir trabalhar. É todo dia que você está motivado? Óbvio que não, mas você vai mesmo assim. Porque você sabe que aquilo ali é necessário para pagar suas contas. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Só criança faz o que tem vontade, o que está motivado para fazer. Adulto faz o que é necessário ser feito. E a atividade física é uma coisa que é necessária você fazer. Agora, eu preciso ir todo dia? Não, obrigatoriamente. É cientificamente comprovado que se você faz ou pratica atividade física, seja ela qual for, 3 até 2 vezes na semana, tá? De maneira frequente e constante, você já está preenchendo os critérios da Organização Mundial da Saúde. Entendeu? Simples assim. Agora, se você quer realmente ter um resultado, você vai construindo um hábito disso. Não existe mais nada mais poderoso do que o hábito. E o hábito só se cria a partir da repetição. Entendeu? Então, no início vai ser difícil. Por isso que a Duda falou aí das ferramentas. Então, quando a gente se exercita, a gente libera substâncias como a endorfina, né? Que são substâncias naturais que são produzidas pelo nosso corpo, que vão relaxar, que vão regular, que vão melhorar nosso humor. Então, para de dar desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho não sei o quê, eu estou com preguiça. Não, tudo é desculpa. Tudo é desculpa. É impossível, se você entendeu que isso aqui é fundamental para a sua saúde, para a sua sobrevivência, para você ter qualidade de vida, você não dispor de 30 minutos, 3 vezes na semana para fazer uma atividade física. É impossível. Impossível. Só se você não entendeu o que eu estou falando aqui. Se você não entendeu, né, ainda vai precisar de tempo para entender, você vai reservar pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana, para fazer uma atividade física. Certo? E pode ser qualquer coisa. Outra coisa fundamental é o nosso sono. Gente, eu acompanho vários neurocientistas. Nada disso que eu falei, água, alimentação, atividade física, e tudo mais que tem para contribuir na nossa saúde, vai ser, digamos, eficiente se você não dormir. Se você não descansar, se você não recuperar o seu corpo e a sua mente, se você não fizer o download dessas informações, dessas atividades que você faz durante o dia. O sono é algo fundamental. Hoje, mais do que nunca, eu acabei de ler um artigo falando sobre o sono, que pessoas que dormem menos de 7 horas, homens, né, principalmente, que dormem menos de 7 horas, mas não é só dormir, tá? É ter qualidade no sono, obviamente. Eles têm muito maior propensão a ter o Alzheimer. Eu li isso agora, antes de fazer essa apresentação, estava vendo aí, então, é fato isso que eu estou falando para vocês. Não é o André que está dizendo não, tá? O sono é fundamental. Eu antes não dava muita importância para isso. Sabe quando foi que eu comecei a dar importância? Quando eu vi a minha filha acordando 5 vezes, 6 vezes na noite. Eu comecei a estudar sobre sono, eu comecei a aprender coisas que eu jamais imaginei. Então, hoje, para mim, sono de qualidade é uma prioridade. Para mim. Para mim. Porque eu produzo melhor, eu reajo melhor, eu tenho ideias melhores, eu consigo ser mais eficiente, mais eficaz, mais produtivo quando eu durmo bem. Então, para mim, isso é a prova de que dormir é fundamental. Tudo melhora quando você dorme bem. Seu humor, seus relacionamentos, tudo melhora. Então, assim, para dormir bem, você precisa fazer algumas coisas básicas. Se você pode usar a lavanda, injetar na sua veia, mas se você não fizer algumas coisas básicas, não adianta. Não adianta usar o Rivotril misturado com a lavanda, não adianta, tá? Você vai estar só enxugando o gelo. Você precisa corrigir o seu corpo. Então, você precisa ter um horário para dormir, para ir deitar na cama, e um horário para acordar. O seu corpo precisa de rotina, ele precisa saber qual é a hora de dormir e qual é a hora de acordar. Vai acontecer de você não dormir no mesmo horário, não acordar no mesmo? Vai, mas isso é uma exceção.
A exceção não pode se tornar regra, tá? A regra é dormir e acordar nos mesmos horários, tá? Dormir entre 6 e 8 horas por noite, mas, como eu falei, não é só dormir, é ter qualidade no sono. Tem gente que dorme 8 horas, mas não pode cair uma agulha que a pessoa acorda. Não pode escutar nada que a pessoa acorda, entendeu? E levanta várias vezes para ir no banheiro. Então, ela não está tendo qualidade de sono. Ela não está tendo aquele sono restaurador, tá? O ambiente influencia. A Duda estava falando que aí tá chovendo muito, aqui está fazendo muito calor. Então, a temperatura do ambiente influencia. Quanto mais baixa a temperatura, não pode ser muito baixa, né? Mas quanto mais baixa, mais você vai induzir a produção de melatonina. Isso também é cientificamente comprovado, tá? Por que que os ursos hibernam no inverno? Então, é só você buscar na natureza as explicações que ela te dá, certo? Exercitar, procurar se exercitar durante o dia e a luz natural. Gente, é muito importante se expor à luz natural, porque ela vai regular a tua glândula pineal, que é o que estimula a produção de melatonina. A melatonina é exatamente a substância responsável por fazer a gente dormir mais profundamente, né? Ter o sono restaurador. Então, se expor à luz natural durante o dia, principalmente se exercitar durante isso, vai regular o teu ciclo circadiano, vai melhorar teu sono assim, absurdamente. Eu estou falando isso de maneira prática, que qualquer pessoa pode fazer isso a partir de hoje. A partir de hoje você pode fazer isso. Pode falar, Didi. André, e sabe o que é importante? Muitas vezes as pessoas acham que dormem bem, ou falam, nossa, eu durmo muito, eu deito, apago. Só que não necessariamente o dormir muito significa dormir bem. Quando você tem experiência de utilizar os óleos essenciais para dormir, você tem uma melhor qualidade de sono. Então, para vocês que são mãezinhas, às vezes está com o recém-nascido, o óleo essencial ele te induz a um sono mais profundo, um sono relaxante, um sono revigorante. Então, os óleos, né, que a lavanda, associação de lavanda com laranja, ou alguns óleos florais, né, que ajudam a relaxar. A gente, para quem não gosta de lavanda, a gente tem uma opção que é o petit gram, que é o óleo da folha da laranjeira. Ele também tem acetato de inalina, tem linalol, ele ajuda a um relaxamento profundo. O próprio Balance, que a gente vai falar sobre ele, que é um óleo que a base dele é camomila romana, ele tem o frankincense, então é um óleo aterrador, né? A gente vai falar dos óleos aterradores, que o que eles fazem? Eles desaceleram o nosso pensamento, porque tem pessoas que às vezes eles custam para pegar no sono, porque o pensamento é acelerado, a pessoa ela vai dormir, fica passando a agenda toda, fica pensando o que fez ao longo do dia. Tem crianças que estão muito estimuladas, televisão, joguinho, videogame, escola, barulho, música, e aí essa criança também não relaxa, ou quando relaxa, ela tem pesadelos, ela tem sono, porque ela tem sonhos, porque ela não consegue entrar no sono REM, no sono profundo. Então, os óleos essenciais, por mais que você acha que dorme bem, eles vão te ajudar a ter um sono de qualidade, mesmo que você precise dormir pouco tempo, né? De repente, se é uma mãe, tem que estar atenta, tem que estar acordando para amamentar, mas você vai dormir. O pouco tempo que você tem, você vai entrar no sono profundo, você vai relaxar, tá? Então, muitas pessoas às vezes falam assim: ah, não tem problema com sono, mas experimenta dormir com os óleos essenciais, experimenta dormir com o difusor. Eu tenho certeza que você vai entender o que é acordar descansado. E não aquele dia que a gente dorme muito feriado, né? Eu acho que alguns de vocês tiveram a experiência hoje, falando, nossa, amanhã eu posso dormir até tarde. Mas você acorda, parece estar até de ressaca, porque você acorda até mais cansado se você não usou um óleo essencial, né? Perfeito. E eu vou dar mais uma dica aqui, puxando o gatilho ali da parte alimentar. E durante a digestão existe uma substância que é chamada triptofano, que é produzida, tá entendendo? Essa substância, ela é responsável por estimular a produção de melatonina do sono. Ou seja, olha aí que muitas vezes eu consegui melhorar a qualidade do sono de algumas pessoas, não foi com a lavanda, foi usando o Zengest. Por quê? Porque a pessoa não estava com uma boa digestão, não estava produzindo o triptofano em quantidade necessária. Logicamente, estava com déficit de melatonina, porque não estava produzindo a melatonina direito, né? Não estava comendo direito, não estava com a digestão direito. Bastou regular a parte alimentar,
comer nos horários direitinho, usar os engestes para regular a flora intestinal, né, toda a parte digestiva, a pessoa passou a dormir melhor. E aí, botando a lavanda junto, né, e aí potencializou mais ainda. Então, às vezes, gente, por isso que é importante a gente conversar com a pessoa, saber exatamente como é que está a rotina dessa pessoa. Por isso que eu estou falando desses 4 aspectos. Todas as pessoas que a gente conversar, a gente tem que fazer essas perguntas. Como é que está a tua rotina? Tu está bebendo muita água? Tu está fazendo atividade física? Tu está se alimentando nos horários? Tem que perguntar isso, porque às vezes o problema, você vai indicar um óleo e, para o sono, é lavanda, para o sono é o frankincense. E, às vezes, não vai resolver. Por quê? Porque o problema não está ali. O problema está porque a pessoa não está bebendo água, não está porque ela não está se alimentando direito, entendeu? E aí você utiliza outros óleos e a pessoa conhece. Vale mesmo. Bastou usar o Zengest, melhorou meu sono. Olha a doideira, né? Então, é uma dica aí para todo mundo que já é consultor e também para quem já usa os óleos. Mais uma coisa muito importante, gente. Às vezes a pessoa não dorme bem porque ao longo do dia ela é muito ansiosa, ela é muito agitada, e aí ela precisa equilibrar as emoções ao longo do dia. Então, os óleos essenciais, eles vão na causa, não só no sintoma. Então, quando você conversa com a pessoa, você entende a dor dela e você entende a rotina dela, você vai indicar um óleo para ela usar ao longo do dia, para equilíbrio emocional, para diminuir a ansiedade, diminuir a compulsão, melhorar a digestão, para que ela não tenha um refluxo à noite, para que ela não tenha uma azia à noite, para assim, quando ela consegue equilibrar isso ao longo do dia, ela vai ter uma melhor qualidade de sono, tá? Então, a gente tem que começar a entender como incluir os óleos essenciais ao longo do nosso dia, porque aí a gente vai começar a equilibrar os pilares de saúde, e a gente vai agora entrar nos pilares de saúde, tá? Exatamente. E tem mais uma coisa, né? Os neurocientistas que eu acompanho, né, eles falam assim, que o seu sono começa quando você acorda. E é exatamente isso, tá? Então, começa quando você acorda. Dando continuidade aqui, tá, gente? Então, assim, agora que a gente já entendeu essa questão de saúde, bem-estar, né? Como é importante você atentar para esses aspectos fundamentais, o que é o óleo essencial, né? Por que eles podem ajudar a gente em todos esses aspectos? Porque eles são substâncias naturais, tá? São extraídas das plantas e eles contêm substâncias químicas naturais. Cada gotinha dessa, gente, pode conter centenas de substâncias bioquímicas naturais. E elas vão interagir com o nosso corpo. Isso é química, isso é fisiologia, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, não, tá, gente? É a mesma coisa de tomar um medicamento que tem, sei lá, paracetamol. Vai agir no teu corpo daquela forma, tá? Então, a lavanda tem o linalol, tem uma substância química lá que vai interagir. A maneira que você vai utilizar, a forma de utilizar, vai depender da sua necessidade. A gente sabe que existem 3 formas de uso, mas o importante é saber que ali tem substância química natural, que não tem efeito colateral, essa é a grande vantagem, e que o óleo essencial ele age não só no sintoma, mas na causa. Por quê? Porque ele consegue penetrar na nossa membrana celular. Ele é biocompatível com o nosso corpo. A célula vegetal ela é muito semelhante à célula animal. Por isso que elas são biocompatíveis, tá? E isso é usado desde que o mundo é mundo. Não existia remédio para paracetamol na época de Jesus Cristo. Eles utilizavam e tinha doença. Ou vocês acham que ninguém tinha dor de cabeça naquela época? Enxaqueca. Só que ninguém dava esses nomes, né? Obviamente, entendeu? Tinham doenças até mais sérias. E utilizavam o quê? As plantas, o óleo essencial. Só que hoje a gente tem acesso aos óleos essenciais de uma maneira muito mais simples, prática, e a do Terra faz um trabalho magnífico, né, para trazer esses vidrinhos, né, essas gotas da natureza para a gente, na palma da mão da gente, entendeu? A questão é saber como utilizar essas ferramentas de maneira prática, simples, tá? E que todas as pessoas possam utilizar. Outra coisa que eu acho fantástica do óleo essencial, quanto mais eu uso, menos eu preciso deles. Por quê? Porque eu vou inserindo e eles vão melhorando a minha saúde. Eu sempre falo que as pessoas elas não precisam de remédio, elas precisam de saúde. Porque quanto mais saudável você está, menos você vai ficar doente, menos você vai precisar usar remédio. E o óleo essencial ele te ajuda nesse processo. O que é que você prefere? Ser obrigado a gastar
com a sua doença ou começar a investir na sua saúde? Essa é a reflexão que eu sempre trago para as pessoas, porque foi isso que eu pensei. Pô, eu gasto tanto, toda vida que eu fico doente da garganta, sei lá, alguma coisa assim, e eu posso muito bem, além de evitar de ficar doente, gastar menos. Que é isso que o óleo essenciais proporciona para quem usa, né? Quem usa sabe o que eu estou falando aqui, não é brincadeira, né? E existem 3 formas de uso, como eu falei para vocês, né? Aromática, tópica e interna. Vai depender muito da sua necessidade, de quem vai estar utilizando óleo essencial aromaticamente, né? Geralmente é a forma mais conhecida, daí é que vem o nome aromaterapia. Foi dessa forma, uma gotinha na mão, né? Qualquer pessoa pode estar utilizando, né? Basta pingar a gotinha na mão, fazer aquela inalação lenta e profunda, essas substâncias químicas vão começar a interagir com o seu sistema límbico, que é que vai estimular substâncias no seu corpo, vai cair na sua corrente sanguínea. Topicamente, é quando você passa ali na sua pele, a nossa pele absorve, né, essas substâncias químicas. E internamente, a gente sabe, né, que os óleos são naturais, não são todos os óleos que você vai poder ingerir, mas o que é importante salientar, e que eu sempre falo aqui, é em relação à questão da pureza e da qualidade do produto que você vai estar usando, do óleo essencial que vai estar usando. E nessa parte, a do Terra é simplesmente única. Por que eu digo única? Hoje a gente estava conversando algumas coisas mais cedo, e as pessoas falam assim, o pessoal acha caro os óleos da do Terra. Gente, a pergunta é por quê? Por que é um pouco mais caro? Por quê? Será que é porque quer? Então, eu sempre questiono as coisas. Então, assim, quando eu fui estudar sobre os óleos, entender sobre os óleos, eu vi diversas empresas, diversas marcas de óleos essenciais. Eu disse, rapaz, qual a diferença de eu comprar com essa aqui e de eu comprar com essa aqui? E aí eu fui ver qual era a diferença. A diferença é a pureza e a qualidade. Então, a minha pergunta para você é, o que é que você prefere? Você quer pular de paraquedas. Existem várias empresas aí que executam um salto de paraquedas. E aí você vai pesquisar. Aí você pesquisa e observa que as empresas possuem o mesmo paraquedas. Só que tem uma dessas empresas que ela acompanha a produção, a fabricação desse paraquedas, desde do início, do botãozinho, do flash, até chegar lá na empresa, ela acompanha todo o processo, fiscaliza todo esse processo. Além disso, ela faz mais de 50 testes para ter certeza de que o paraquedas vai abrir. E aí a minha pergunta para você é, com qual empresa você vai pular de paraquedas? Eu prefiro pular de paraquedas com a do Terra. Imagina aí que o paraquedas agora é o óleo essencial e que o seu desejo de pular de paraquedas é o seu desejo de cuidar da sua saúde. Então, com que produto e qualidade e pureza você prefere cuidar da sua saúde? Uma que acompanha desde o cultivo do óleo essencial, da planta lá, a maneira que ele é cultivado, o local, o ambiente, o país, a região onde aquela planta cresce com maior qualidade de produzir substâncias químicas que vão trazer os benefícios que você deseja para a sua saúde, até chegar na sua mão, esse vidrinho, ela ainda faz mais de 50 testes para ter certeza que aquele óleo é puro e de qualidade. Então, eu tenho todos os motivos para utilizar um produto que é comprovadamente seguro para utilizar, não só comigo, mas com a minha filha. Então, é esse o motivo. Então, eu não comecei a compartilhar os óleos da do Terra porque eu sou consultor de bem-estar. É o contrário, eu só me tornei consultor de bem-estar e só indico os óleos da do Terra por conta da qualidade, da pureza que eles têm, do benefício que eles trouxeram para a minha saúde, para a minha vida. Então, é por isso. É o contrário, entendeu o processo? Então, é muito importante ressaltar isso para todos vocês que utilizam já os óleos essenciais e que se deparam com essa objeção, né? Porque essa é a maior objeção das pessoas, normalmente, ou é porque o óleo é caro, ou porque os óleos da do Terra são caros. Então, assim, vai nessa. Mostra, dá informação para a pessoa, tá entendendo? E ela vai decidir o que é melhor para a saúde dela. Não é você que vai convencer ninguém. Tá? E que óleos a gente pode utilizar
para melhorar em todos os aspectos da nossa saúde. São mais de 300 óleos catalogados cientificamente, mas a gente tem, obviamente, aqueles óleos básicos, né, para você que quer começar a cuidar da sua saúde, cuidar desses pilares, né, que a Duda estava falando aí, dos pilares da nossa saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, sim, também isso, os óleos, eles vão te proporcionar isso. Na verdade, a Duterra ela tem uma oportunidade fantástica, né, para você construir renda enquanto você compartilha saúde com as pessoas. E assim, eu sempre gosto de colocar as coisas de uma maneira simples, que qualquer pessoa possa entender e absorver e aplicar aquilo na vida dela. Porque o que adianta eu estar falando aqui termos técnicos, né, que o Deep Blue tem óleo tal, não sei o quê, e substância química tal, se o que interessa para você é saber como é que eu uso o Deep Blue para melhorar minha dor. Isso é o que interessa para você e para as pessoas que você vai compartilhar o óleo essencial. Tá? Então, eu coloquei aqui os principais aspectos da saúde de um ser humano. Qualquer pessoa nessa sala, e que você vai falar, né, em algum momento você vai falar do óleo essencial, ela vai ter algum desses problemas. Em algum momento da sua vida, você vai ter um problema relacionado a isso. A dor, a parte respiratória, a falta de energia, a sua imunidade, a sua saúde mental, nem se fala, a sua parte digestiva, a gente falou aqui, né, sobre isso, sua pele, seu cabelo. Então, você vai ter alguma necessidade nesses aspectos. A minha pergunta é para você: o que é que você prefere? Continuar fazendo o que você está fazendo? Utilizando medicamentos, sendo obrigado a cuidar da sua doença, né? Tendo efeitos colaterais, ou aprender, a partir de hoje, a partir de agora, a utilizar ferramentas naturais que não vão te trazer efeitos colaterais, que vão melhorar a tua saúde e vão evitar, muitas vezes, que você tenha problemas nesses aspectos aqui. Respiratório, você poder agir antes da gripe se instalar no seu organismo. Você começar a sentir uma faltazinha de energia, já bufo, já utilizar um determinado óleo essencial para ir para a academia. Ah, você sentiu que a imunidade está baixando, está meio mole, você utilizar um guard desses aí e já melhorar. Ah, tá ficando meio estressado, está começando a vir aquela dor de cabeça, aí você usa aí uma lavanda, um frankincense, um balas, enfim, você já equilibra o seu estado emocional. Fala, André, Du. o que eu acho mais interessante, os óleos essenciais, eles proporcionam autoconhecimento. Então, quando a gente fala de empoderamento, você vai se realmente empoderar de conseguir diagnosticar, conseguir identificar suas emoções, o que você está sentindo, se a sua dor de cabeça foi por conta de uma má digestão, se a sua dor de cabeça é por conta de um estresse, é por conta de uma dor muscular, então você está com aquela dor de cabeça perto da nuca. E aí, dentro dessas soluções que a gente vai trazer, dos óleos que é importante você ter no seu dia a dia, você vai começar a identificar o que você precisa. E parece até papo de doido. Quanto mais intimidade que você vai tendo com os óleos essenciais, mais relação você vai identificar o que você está precisando. Então, eu estou com uma dor de cabeça, peraí. Parece que ela tem a ver com a minha digestão. Minha digestão está parada, então eu vou usar algum óleo essencial para melhorar a minha digestão e aí, consequentemente, vai melhorar a minha dor de cabeça. Não dormi bem, então talvez aquela noite eu não usei a lavanda, eu não cheirei meu balance, então eu estou um pouco estressada, estou preocupada. Eu estou preocupada, então vou pegar aqui uma lavanda, vou pegar aqui minha tangerina, vou inalar. Então, vocês vão tendo mais intimidade, vocês vão conseguir identificar suas necessidades e tendo esses óleos essenciais que a gente vai falar para vocês agora em casa, vocês vão ter autonomia na sua saúde, vocês vão ter autonomia para cuidar dos filhos sem ficar recorrendo. Gente, ninguém está falando para deixar de ir no médico, deixar de consultar, deixar de ter um diagnóstico, porque nós não fazemos diagnóstico, nem nós aromaterapeutas, tá? Quem faz o diagnóstico é o profissional responsável pela sua saúde, é o médico que vai fazer um diagnóstico para alguma patologia. Mas, falando de prevenção, falando de recorrências, falando de situações que vocês iriam sair de casa e ir lá na farmácia, que é uma dor de cabeça, uma má digestão, uma dificuldade para dormir, vocês podem se empoderar de soluções naturais. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, esse empoderamento.
né, André? Exatamente. Então, pegando já o gancho da Duda aí, vamos aqui falar de dor, né? Quem não sente, às vezes, uma dor no pescoço? Eu estou falando de dores simples, tá, gente? Eu não tô nem, vou nem entrar aqui nas dores crônicas, né? Tem gente aí que sente dor na lombar, né? Se tem uma coisa que eu entendo é de dor, tá? Não só porque eu sentia muitas dores, né? Eu tenho um problema de frouxidão ligamentar no meu quadril, foi por isso que eu comecei a fazer a atividade física, a educação física entrou na minha vida por conta de um problema meu que eu tinha, né? Eu sempre joguei, sempre fui jogador profissional, então me machuquei e foi isso que me levou até a atividade física. E o que me trouxe até os óleos essenciais também foi uma dor. Talvez o motivo de você estar aqui seja algum tipo de dor. Não uma dor física, mas pode ser alguma dor emocional, pode ser falta de energia, pode ser alguma questão digestiva, não sei. Tá? Mas uma coisa eu sei. Existe não só um óleo essencial, mas vários que vão te ajudar de maneira bem eficiente, natural, sem efeitos colaterais, e que você, melhor do que ninguém, conhece o que está sentindo, sabe qual é a sua dor. Então, assim, o que a Duda falou, você vai poder se perceber de uma maneira que você nunca se percebeu na vida. Isso é fato, tá? Porque eu, por mais que eu conheça a fisiologia, a parte muscular, né, não só minha, como das pessoas, depois que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, a minha percepção das minhas necessidades, elas se ampliaram de uma maneira absurda. É absurda. Agora, imagina você ter esse poder e não ter só esse poder para você, de poder ajudar quem você ama. Sua filha, seu pai, a sua mãe, seu marido, a sua esposa, não sei, tá? Mas de poder ajudar essas pessoas dessa forma, de maneira natural, você poder ajudar. Tá? Então, sentiu algum tipo de dor, a gente tem óleos fantásticos, né? O Deep Blue é uma combinação de óleos que vai dar esse suporte na parte muscular, na parte músculo-esquelética, praticamente, tá? Mas ele também age no nosso estado emocional. A maior parte das dores, tá? Hoje já é estudado que ela está aqui, ó, na sua mente. Ela não está no seu músculo, ela está na sua mente. Então, os monges budistas, eles conseguem controlar determinados níveis e intensidades de dor só com a meditação. Tá certo? Eu estou trazendo informações aqui para vocês que qualquer pessoa pode pesquisar isso aí, não precisa acreditar em mim, não, tá? Então, os óleos, todos os óleos essenciais vão agir diretamente na sua mente. Por isso que eles são tão eficientes. Porque eles não vão agir só a nível neuromuscular, né? Só no músculo, né? Quando se trata de dor. Eles vão agir na sua mente, gente, que é o principal, digamos assim, fator, né? Para intensificar ou para diminuir a dor. Fala, Dudu. E a maior parte das doenças que a gente vê hoje no físico são psicossomáticas, gente. Então, a doença, ela começa muitas vezes aqui, principalmente as doenças emocionais. Então, elas vão causar algo no seu físico. Então, falando de dor, falando de dermatite, falando de questões no estômago, no intestino, tá tudo relacionado com aqui, ó, com o que a gente sente no coração e com o que a gente vai pensando, os nossos pensamentos. Então, gerenciar as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos, equilibrar nossas emoções, tudo está relacionado com o que acontece no nosso fígado, nos nossos rins. A raiva, né, vai gerar essa má digestão, essa preocupação. Quando a gente tem um problema intestinal, a gente desequilibra a produção dos nossos hormônios. Então, está tudo interligado. Por isso, eu fiquei tão encantada e apaixonada pelos óleos essenciais, porque muitas vezes no consultório, como nutricionista, eu não conseguia ajudar o meu paciente exatamente nas emoções, exatamente aonde ele mais precisava, que era a causa daquele problema, da compulsão, da falta de emagrecimento, da falta de energia, da falta, às vezes, do comprometimento com ele mesmo, porque ele não conseguia o quê? Gerenciar suas emoções. Então, como é importante a gente ter óleos que vão
que vão atuar exatamente no sistema límbico. Todas as vezes que a gente inalar um óleo essencial, ele vai mandar mensagens para o nosso cérebro, para o nosso sistema límbico, para a nossa caixinha preta ali das emoções. E aí, através desse comando, que é muito inteligente, eu falo que os óleos essenciais, eles são inteligentes, eles vão buscando o que precisa equilibrar, eles vão buscando a homeostase do nosso corpo, gente. Olha que incrível. O que é homeostase? É o equilíbrio das nossas células. Então, de uma forma muito inteligente, através dessas moléculas bioquímicas, eles vão atuando nos receptores do nosso corpo e vão mandar mensagens de comando para as nossas células, né? Então, a gente vai na causa do problema. Maravilhoso, é isso mesmo, tá, gente? Então, assim, para dor, a gente tem aqui os 3 principais óleos. O Deep Blue é uma combinação de óleos, é um blend, né? É um mix de óleos essenciais que a Doterra, o corpo científico, médico, né, que a Doterra tem incrível, estudou quais seriam as melhores combinações para determinados benefícios para a nossa saúde, e o Deep Blue é uma dessas combinações para suporte da dor. A copaíba, ela está aqui porque ela é anti-inflamatória, ela é antibiótica, e o peppermint, que é o hortelã-pimenta, é um dos principais óleos mais conhecidos aí, né, dentro da aromaterapia. Ele é um analgésico natural. Então, para quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, basta uma gotinha nas têmporas, na testa. Gente, é absurdo. Esses dias eu estava com um amigo meu, né, que não acredita muito, eu ficava só esperando uma oportunidade. Aí eu estava com ele lá, ele, tô com a dor de cabeça, que não sei o que e tal. Aí, porque tu não toma o Dorflex e tá lá, né? Eu só fazendo hora com ele. Aí ele, mas já acabou, eu tô com preguiça de comprar. Pois, experimente isso aqui, mano. Já tá aí com dor de cabeça, só reclamando? Experimente isso aqui. Passou alguns minutos, aí ele, rapaz, não é que esse negócio passou mesmo minha dor de cabeça? Tô te falando, tu não acredita, pois tá aí. Já criei uma conexão com ele ali. Por quê? Porque funciona. É química, entendeu? Aqui tem substância química que é equivalente a um paracetamol de 500 miligramas. Simples assim, entendeu? Se você usar da maneira correta, vai funcionar, tá? E se ele não funcionar, tem outro que vai funcionar. E outro, e outro, e outro, tá? Porque, às vezes, a sua sensibilidade ao óleo é diferente da Duda, da Nicole, entendeu? Então, muitas vezes você usa uma lavanda para dormir, né? Ah, não funcionou com meu filho. Vai ver, ele não tem uma sensibilidade. A minha filha, eu posso derramar 1 litro de lavanda que não vai adiantar de nada. Eu tenho que combinar com outros óleos. E eu quero que vocês observem como que o mesmo óleo essencial, ele vai ter uma função diferente no nosso organismo, dependendo da forma que a gente usa, e ele pode ter funções diferentes. A gente está falando de dor. O André colocou aí peppermint, colocou copaíba. Mas vocês vão observar que o mesmo peppermint, a mesma copaíba a gente pode usar para trabalhar a parte respiratória, a parte digestiva. Então, os óleos são versáteis. Os óleos, eles, dependendo da combinação que a gente faz ou da forma que a gente utiliza, se é aromático, se é tópico, se é por ingestão, ele vai ter uma ação sistêmica, uma ação mais pontual no nosso corpo. Então, o mesmo óleo essencial a gente vai usar para respiração, às vezes para energia, para a parte digestiva. Então, eu quero que vocês observem, dá print nessa tela aqui, porque isso aqui, ó, vai ser o seu guia ali, ó, para na hora da dificuldade, para pensar como que eu vou usar aquele óleo essencial que eu adquiri, como ele é versátil no nosso dia a dia, né? Exatamente. Por exemplo, ela acabou de falar aí, né, do peppermint. Ele já está aqui na parte respiratória. Tem um brief, que é uma combinação de óleos já, mas o peppermint, a lavanda e o limão junto, é um antihistamínico natural. Porque o peppermint ele ajuda a desobstruir. A lavanda é um antisséptico, certo? E também é anti-inflamatório. E o limão, detox natural, ele limpa, ele purifica. Então, se você combina esses 3, você tem um antihistamínico, um antialérgico natural aí, tá? Então, dependendo dessa combinação, como a Duda falou, os óleos eles vão ter uma eficiência, uma especialidade, né, dentro do seu organismo, tá? Na parte de energia, olha o peppermint aparecendo de novo aqui, tá? Por quê? Porque ele tem substância química que estimula a produção de dopamina, de serotonina, então ele aumenta o nosso foco, a nossa concentração. É cientificamente comprovado que ele melhora a resposta muscular.
Por isso que atleta profissional, né, NBA, NFL, aqui no Brasil, Flamengo, Palmeiras, utilizam ele antes dos jogos, antes dos treinos, tá? O limão e a tangerina são cítricos. Os óleos cítricos, eles têm substâncias químicas, como o delimoneno, por exemplo, que também estimula a produção dessas substâncias, dopamina, serotonina e tal. Então, vão elevar seu humor, vão te dar mais energia. Então, tá vendo aqui? Então, são combinações que você pode estar utilizando ou utilizando eles sozinhos, individualmente. Imunidade. A gente tem um OnGuard, que é uma combinação de óleos para suporte imunológico. Ponto. Aí, olha aqui a copaíba aparecendo de novo. Por que a copaíba é boa para a imunidade? Porque ela é um antibiótico natural. Ela é um anti-inflamatório natural. Só por isso, você já responde essa pergunta. O limão, por que o limão está aqui de novo também, além de te dar mais energia? Porque ele é um detox natural, ajuda você a eliminar toxinas. E o seu corpo, se você está com a imunidade baixa, é porque você está todo intoxicado, está todo inflamado. E aí, o limão vai te ajudar nesse processo. E a melaleuca? Melaleuca é o nosso antídoto dos óleos essenciais. Fala, Dudu. André, lembrando que os óleos essenciais, eles não têm vitaminas nem minerais, mas eles têm ação antioxidante. Então, assim, como a gente falou, os óleos cítricos, a substância que presente, né, que faz todas essas funções imunológicas, ajuda a quebrar a molécula de gordura, ajuda a gente a diminuir colesterol, ajuda a diminuir gordura no fígado, é o delimoneno, que é uma substância que só está presente na casca. Então, assim, a gente vai continuar usando as frutas, a gente vai usar verduras, frutas, enfim, para vitaminas e minerais, porém, o limoneno só está na casca. Então, os óleos cítricos, eles vão ajudar na digestão, na metabolização e aumentar a absorção dos nutrientes. Então, é uma associação incrível. Nós não vamos parar de usar os produtos orgânicos, né? As frutas, vegetais, mas eles aumentam a absorção das vitaminas e minerais, inclusive dos suplementos que a gente também deveria estar consumindo diariamente, né? Perfeito. E aí a melaleuca. A melaleuca é outro óleo assim super versátil. Talvez um dos mais versáteis que você possa ter obrigatoriamente na sua casa, porque ela é anti-tudo. Ela é antifúngica, antibacteriana, antiviral, antisséptica, antihistamínica, é tudo, tá? Então, essa melaleuca é o nosso verdadeiro, na verdade, o verdadeiro coringa, eu acho a melaleuca, né? Porque ela atua em todos, e ela é considerado um antibiótico de amplo espectro, ou seja, ela vai atuar em vários níveis, né, de bactérias, fungos, né, não importa o que é que seja vírus, tá, ela vai estar agindo dessa forma no nosso corpo, ou seja, vai melhorar a sua imunidade, né? Parte mental, aqui saúde mental, a gente tem a lavanda, né, que é o nosso, digamos assim, o óleo, talvez o óleo mais conhecido por conta do seu poder ansiolítico. Ela é um dos óleos que é utilizado para a fabricação de determinados medicamentos, tá? Tem medicamento feito à base de lavanda, né? E ela, além de tudo, ela também ela induz, né, digamos assim, a produção de substâncias químicas no nosso corpo que não só relaxam, mas desinflamam o nosso corpo. Isso é até recente, né? Porque a lavanda é um dos óleos mais estudados, né? Por conta desses efeitos ansiolíticos. O nosso país, infelizmente, é o país hoje mais ansioso do mundo. Então, estão sendo feitos muitos estudos em torno dos óleos essenciais e principalmente da lavanda. Para sono, para insônia e para ansiedade, é um dos óleos mais utilizados. O frankincense já é um óleo que vai, nessa parte mental, apesar de ter vários outros benefícios, né, ele vai agir a nível de sistema nervoso central, melhorando as conexões sinápticas. Então, se você está precisando de foco, concentração, se melhora a sua conexão sináptica, que é de onde passa a informação passa ali, entre um neurônio e outro, né? Então, se você está precisando melhorar o seu foco, sua concentração, se você sofre com TDAH, se você tem autismo, Alzheimer, qualquer doença neurodegenerativa, né, relacionada a isso, o frankincense é um óleo que vai ajudar muito, extremamente. E, automaticamente, ele se torna um relaxante, um calmante também. Vai trazer o seu pensamento, né, para o aqui e agora. Então, a Duda falou assim,
a pessoa é muito estressada, tem muito pensamento, tem muita coisa, pesadelo, não sei o quê. É porque ela está com o pensamento acelerado, o frankincense é que vai ajudar. A associação do frankincense com a lavanda, excelente para melhorar a insônia, para cuidar da sua saúde mental, para gerenciar suas emoções. E aí a Duterra ainda criou o balance, que é uma combinação de óleos para equilibrar o nosso estado emocional, né? Para trazer esse equilíbrio emocional. Então, assim, se você não sabe o que é que você está sentindo, que tipo de emoção é essa, tá? Tem um coringa aí chamado Balance, tá? É o coringa das emoções. Então, ele vai te ajudar absurdamente nessa questão emocional. E a tangerina, eu coloco, olha a tangerina, energia, e ela está aqui na saúde mental. Por quê? Por conta do delimoneno. Ela é um dos óleos que tem maior quantidade de delimoneno. O delimoneno é responsável pela produção de serotonina, dopamina, que são essas substâncias que deixam a gente feliz, que deixam a gente alegre. Por isso que a tangerina é considerado o óleo da felicidade. Então, se você está precisando elevar o seu humor, ter mais alto astral, ter mais disposição, a tangerina vai te ajudar quimicamente. Não sou eu que estou dizendo, não, é a química do óleo essencial. Se você usar, vai funcionar. Não tem como inalar óleo de tangerina e não abrir um sorriso. Eu desafio qualquer pessoa aqui a inalar o óleo de tangerina, seja ela como ela estiver, e ela não abrir um sorriso. Ela vai dizer, ô, cheirinho bom, né? E vai rir para você. Vai sorrir para você. Pode testar. Teste e depois reposta lá e me marca, tá? Bate o print, eu usei a tangerina lá, a pessoa sorriu, tá? Desafio sorriso tangerina. E aí, parte digestiva, como eu falei da importância da parte digestiva até para o sono, né? O Zengest é uma combinação de óleos que vão equilibrar a sua flora intestinal. E olha aqui a copaíba de novo aparecendo. Por quê? Porque ela também vai equilibrar a tua parte digestiva, vai desinflamar o teu estômago. Ela é anti-inflamatória, entendeu? Então, é tudo uma questão de química. Eu sempre estou enfatizando para que as pessoas não pensem que a gente está vendendo algum tipo de ilusão. Não, tá? Isso aqui é ciência. Né? Se você souber usar essa informação adequadamente, você vai ter um resultado. Olha o peppermint aparecendo de novo. Ele é excelente para a parte de enjoo, tá? Tontura, mal-estar, exatamente por conta das substâncias químicas que tem. Limão, novamente, olha, te dá energia, é bom para a parte respiratória e é bom para a parte digestiva, porque ele melhora o teu metabolismo, vai ajudar a limpar o teu corpo, ele é um detox natural, ajuda o teu corpo a estar eliminando as toxinas. Você passa a usar o óleo de limão, você vai perceber, pelo menos comigo, sabe, é muito forte. Quando eu uso óleo de limão, eu vou várias vezes no banheiro urinar. Várias vezes. Eu começo... A diurese aumenta-se absurdamente em mim. Eu sou muito sensível ao limão, aos cítricos em si, tá? Então, vai limpando o meu organismo isso. Eu sei quando eu estou intoxicado, meio mal assim, eu já uso óleo de limão, uso óleo de tangerina, né, de laranja, né? São excelentes para fazer essa desintoxicação do seu corpo. Pele e cabelo. Na nossa pele, o nosso cabelo, geralmente estão a maioria dos sintomas. Mancha de pele, dermatite, psoríase, né, queda de cabelo. Tudo isso é sintoma. E às vezes a pessoa acha que a doença é disso aí. Não, são sintomas de alguma coisa que está errada no seu organismo e está se reverberando na sua pele e no seu cabelo. A melaleuca, por ser antifúngica, antibacteriana, é um ótimo cicatrizante, vai ajudar em ferimentos, inflamações, espinha, né? Queda de cabelo, enfim, fungos, bactérias, enfim, tudo isso. A lavanda, por ser antisséptica, um hidratante natural, também vai ajudar, principalmente em queimaduras, né? O frankincense, como ele é um reestruturador celular, marcas de expressão, né? Queloides, ferimentos, também vai ser muito importante. A copaíba é anti-inflamatório e antibiótico. Não preciso nem falar muito, né? Então, se a sua pele está inflamada, copaíba vai ajudar. Se tem mancha de pele, principalmente aquelas manchas escuras, o melasma, né? A copaíba é um excelente clareador, tá bom? Então, assim, aqui é um resumo, tá, gente, dos principais óleos, tá? Que você pode estar começando a inserir no seu dia a dia para ter uma vida mais saudável. Ah, é um óleo que vai adiantar, que vai resolver a minha vida? Vocês estão vendo aqui que não. São vários, né?
que você vai fazendo combinações. Mas com esses 12 óleos, você vai ter praticamente uma farmácia natural na sua casa, onde você vai ter o poder, não só de cuidar da sua saúde, mas das pessoas que você ama. E, André, beleza, gostei. Eu não conheço ainda os óleos essenciais, gostei demais. Eu quero saber agora como é que eu faço para adquirir, tá? Existem duas formas de você estar adquirindo os óleos essenciais da Doterra. Uma é com o seu consultor de bem-estar, uma pessoa que te convidou para conhecer os óleos essenciais, que está querendo te ajudar, querendo inserir esse estilo de vida na sua vida também, tá? Então, se você comprar o óleo essencial diretamente com o seu consultor, você vai estar comprando como cliente a preço cheio, a preço normal. Agora, você pode falar para o seu consultor, não, eu quero ser um cliente preferencial. Se você se torna um cliente preferencial, você vai estar comprando esse mesmo óleo essencial com 25% de desconto, vai estar podendo participar de promoções, programas de recompensas, né? Por fidelidade. Cada vez que você recompra algum óleo essencial, você ganha um cashback que pode aumentar de 10% até 30% de volta de tudo que você comprou, a Doterra te devolve para você trocar por produto de graça. Então, você pode ter seus óleos de graça, tá? Seu consultor vai te explicar melhor como é que funciona isso. Mas, enfim, você tem duas opções. Ainda tem uma terceira opção, né? Que não é uma forma de adquirir só os óleos essenciais, mas uma forma também de que, se você entendeu que isso é bom para você, que está trazendo um resultado, que você pode compartilhar isso, porque você vai compartilhar. O que é bom, a gente sempre compartilha. Quantas vezes você indicou, sei lá, uma pizzaria, um cabeleireiro, qualquer coisa aí, e não ganhou nada, né? Então, a Doterra abre uma oportunidade de negócio para aquelas pessoas que querem compartilhar, que querem construir renda, né? Como? Ela escolheu um modelo de negócio chamado de marketing de relacionamento. A Doterra não tem uma loja onde você vai lá e compra o óleo essencial. Por quê? Porque a gente sabe que o óleo essencial precisa de suporte. A gente está aqui há mais de 40 minutos falando um básico sobre o uso dos óleos essenciais. Agora, você que vai tomar a decisão de utilizar o óleo essencial, vai conversar com o seu consultor de bem-estar. Você vai dizer quais são as suas necessidades e esse consultor ele vai te indicar, te orientar um caminho para que você utilize o óleo essencial de maneira segura, de maneira simples, de maneira eficiente. E para esse trabalho que o consultor vai fazer com você, a Doterra paga, tá? Como é que ela paga e como é que funciona isso, tá? Gente, é muito simples, tá? O mais legal que eu acho de tudo isso é que você não precisa deixar de fazer nada do que você já faz. Muita gente me pergunta, André, que hora tu faz Doterra, né? Como é que tu faz? Porque eu faço em tempo parcial isso, né? Eu sou personal, continuo com o meu trabalho do mesmo jeito, né? Estou até arrumando mais trabalho aí. Mas, enfim, que hora eu faço isso? Eu faço 24 horas, porque a qualquer momento, em qualquer lugar, alguém pode estar com alguma necessidade de saúde. E aí é a hora que eu apareço, que eu entro em ação, digamos assim, para estar ajudando essa pessoa, compartilhando o quê? A minha experiência, aquilo que eu aprendi a usar na minha saúde. Então, se tem alguém com dor de cabeça perto de mim, eu digo, tu já experimentou óleo essencial? Já conhece óleo essencial? Experimenta isso aqui para tua dor de cabeça. Porque é o que eu uso para minha dor de cabeça. Ah, tem alguém que não está dormindo direito. Cara, por que tu não está dormindo bem? Ah, por conta disso. Ah, experimenta a lavanda aqui. Eu uso com a minha filha. É o que eu uso. Eu só compartilho aquilo que eu uso. Tá? E esse é o trabalho de um consultor de bem-estar. A pessoa que ela começa a utilizar os óleos essenciais, ela automaticamente vai compartilhar isso. E você tem duas opções. Você pode fazer isso de graça, quer dizer, você vai fazer isso de graça, ou você pode ser pago. A Doterra te paga. Você não precisa ter um horário físico para fazer isso. Você não precisa. Você pode usar o poder da internet para estar compartilhando isso, Instagram, sei lá, né, compartilhando as suas experiências. Você pode ensinar as pessoas a fazer isso e depois elas vão fazer sozinhas, sem precisar do seu trabalho. Tá? E outra, você pode ter isso no mundo inteiro, praticamente, porque a Doterra é uma empresa mundial. Ela está em mais de 60 países. Então, eu falo com a pessoa lá de Portugal, o meu único trabalho é simplesmente compartilhar aquilo que eu estou aprendendo do uso dos óleos, falar para essa pessoa, tá? E aí, essa pessoa tomando a decisão de utilizar os óleos, a Doterra é que vai entregar esses óleos lá na casa dela. Eu vou ter o trabalho só de falar deles.
e ensinar para essa pessoa aquilo para aprender. Eu não sei ensinar, não tem problema, a gente tem uma equipe fantástica aqui, com a nutricionista, com o personal, com pessoas maravilhosas que usam óleos há anos, que vão estar ali disponíveis e prontas para ajudar essa pessoa que está querendo começar a utilizar os óleos essenciais. Então, qual é o seu trabalho? Compartilhar. Servir de ponte do óleo essencial para essa pessoa, porque tem duas coisas que o óleo essencial não pode fazer. Ele não caminha, ele não vai até a pessoa sozinho, e ele não fala. O resto, tudo ele faz. Basta que a gente faça essas duas coisas, tá? E aí, como é que a Duterra paga, né, os consultores de bem-estar? Existem 3 bônus principais. Eu vou falar rapidamente, só para vocês terem uma noção de como é que funciona o pagamento. Porque muita gente fala assim, isso é uma pirâmide, a gente ganha dinheiro em cima dos outros. Gente, não tem nada a ver. Vamos se informar, né? É só uma questão de informação, pelo amor de Deus. Então, assim, qualquer trabalho na face da Terra, né, que você trabalha numa loja, uma loja de carro, né? Aí você pega, o produto é o carro, você vende o carro, você tem uma comissão. É assim que um vendedor ganha dinheiro, um vendedor de carro tem uma comissão. Às vezes tem um salário fixo, né, ali, e ele tem as comissões. Pronto, tá? Esse é o bônus de indicação da Duterra. O bônus de indicação da Duterra é muito simples. Você falou do óleo, compartilhou sua experiência com alguém. Alguém gostou e quer comprar o óleo essencial. Quer comprar como cliente preferencial da Duterra. Ela vai ter que fazer um cadastro para ter um login e uma senha, para entrar lá no site e comprar o óleo que ela quer, o kit que ela quer, tá? Quando você faz esse processo, faz essa ponte entre essa pessoa, você que está indicando essa pessoa, a Duterra te paga um bônus de 20% de comissão. Ponto. Simples assim. Ela te paga, ela tira, digamos assim, uma parte do lucro que ela está tendo naquela venda, tá? E repassa para você, 20%. E não é só você que ganha. Aí é que vem o mais legal. A pessoa que me indicou também ganha. Ela ganha 10%. E a pessoa que indicou, a pessoa que me indicou, ganha 5%. Por que a Duterra faz isso, André? Para que aquela pessoa que você está indicando, ela tenha um suporte. Porque vai que eu conheci o óleo hoje. E eu já indiquei alguém, eu já falei, o meu aluno nem usava o óleo e já me indicou. Depois eu que indiquei ele, viu? Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu conheci o óleo hoje, eu não sei falar ainda dos óleos essenciais. Aí eu chamo quem? A Duda. A Duda, ela sabe falar dos óleos. Então, eu vou e falo, Duda, tu pode me ajudar? Porque eu falei dos óleos com uma pessoa, para a Nicole está interessada e tal. A Duda vai me ajudar. É porque a Duda é maravilhosa? É. Mas é porque também a Duterra paga. Ela paga 10% para a Duda. A Duda não pode estar ocupada. Mas a pessoa que cadastra a Duda pode me ajudar. Entendeu? Aí, por isso que a gente tem uma equipe. A equipe se ajuda. Então, você nunca vai ficar sem suporte. É por isso que a Duterra paga em níveis. No bônus de indicação, ela paga até em 3 níveis. E aí tem um outro bônus, que é o bônus Unilever, que é um bônus de recompra. Sabe aquele cliente que você ajudou? Eu, a Duda e a Nicole ajudando? Pois é, esse cliente, em um determinado momento, o óleo dele vai acabar, e aí ele vai entrar lá no site, vai recomprar. Quando ele fizer isso, né, quando ele tiver essa necessidade de fizer isso, a Duterra vai me pagar, vai pagar a Duda, vai pagar a Nicole, e vai pagar até o 7º nível de indicação. Isso é que é o mais legal. Então, ela vai pagar 2% a 7%. Então, para mim, que indiquei, tive todo o trabalho, ela vai pagar 2%. E aí, sucessivamente, de acordo com o nível de indicação, até o 7º nível de indicação. Então, eu vou ajudando as pessoas a conhecer os óleos essenciais, a usar os óleos essenciais, a entrar lá no site da Duterra e comprar quando elas necessitarem e quando elas quiserem. Quando isso acontecer, a Duterra vai pagar o bônus referente a essa recompra para você. Simples assim. E aí tem um terceiro bônus. Esse aqui eu acho maravilhoso, porque quando você tem na sua rede, né, de clientes, né, de pessoas, clientes preferenciais, vai ter pessoas que vão querer realmente compartilhar como eu compartilho, como a Duda compartilha, a Nicole, enfim, né? Como várias pessoas que estão aqui na sala, eu estou falando o nome da Duda, da Nicole, porque são as pessoas que eu estou vendo, viu, gente? Aqui, assim, na imagem. Mas, enfim, tem vários aqui que já compartilham. Quando você tem pelo menos 3 pessoas na sua
da sua equipe, né, digamos assim, que compartilham, fazem um volume, né, de compartilhamento de produtos de pelo menos 100 pontos, né, porque cada produto tem uma pontuação, e quando você tem um volume de pelo menos 100 pontos, 3 pessoas, e você também, tá? Esse é o primeiro critério para que você ganhe um bônus a mais de R$ 250. O segundo critério é que o volume total seja 600 pontos. Então, se você tem um volume com a sua equipe, né, clientes e consultores de 600 pontos, e pelo menos 3 dessas pessoas, né, provavelmente consultores, parceiros seus, né, tem um volume pelo menos de 100, então você ganha R$ 250. E aí, agora vem o mais legal. Se eu ajudar essas 3 pessoas a também terem a equipe delas, por pelo menos 3 pessoas, fazendo 100 pontos, um volume total de 600, se eu ajudar essas 3 pessoas a isso, cada uma vai ganhar 250. E quando isso acontece, a do Terra entende que eu estou ajudando 3 pessoas a ganhar o que eu estou ganhando, né? E ela me paga mais, para me estimular mais ainda. Então, ela me paga R$ 1.250. E ela faz mais ainda. Se eu ajudar essas minhas 3 pessoas aqui, né, que eu indiquei, que eu ajudei, né, a ganhar 250, agora, a ganhar 1.250, como eu já estou ganhando, eu passo a ganhar R$ 7.500. Ou seja, se eu ajudar 3 pessoas, tá? E essas 3 também fizeram o mesmo processo, ajudarem 3 pessoas. Isso se repetir 3 vezes, por isso que o nome é bônus poder dos 3, você pode estar ganhando aí, só nesse bônus, R$ 7.500 de incentivo para ajudar 3 pessoas. Eu desconheço qualquer negócio onde você, ajudando pessoas a construir o seu próprio negócio, você ganhe um bônus, né, um valor mensal de R$ 7.500. Desconheço. Se alguém conhecer alguma coisa parecida, por favor, coloque aqui e se manifeste, tá? Então, esses são os 3 bônus principais que a do Terra tem. Fora isso, a do Terra tem um plano de carreira muito interessante. Se você tiver interesse em empreender, né, com esse negócio, né, num dos mercados que mais cresce no mundo, né, que é o mercado de saúde e bem-estar. Gente, eu não estou falando aqui coisas assim para convencer nada de ninguém, não. É só você olhar ao seu redor. Quem é que precisa de saúde hoje em dia? Eu acho que todo mundo. Quem é que gostaria de cuidar da sua saúde de uma maneira natural? Se você perguntar, todo mundo. Quem é que tem problema hoje de saúde? Todo mundo. O que é que mais as pessoas buscam hoje depois da pandemia? Saúde. Então, você está se inserindo num mercado que só cresce cada vez mais. E com um produto que é praticamente exclusivo, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem usar, onde você tem um mercado gigantesco aí para atuar, para conversar, para falar para as pessoas. Então, é uma oportunidade incrível para você não só cuidar da sua saúde, mas de você empreender e mudar completamente a sua vida financeira, tá? Você pode se conectar com a Duterra, se tornar um cliente da Duterra, né? Pagando uma taxa de adesão de R$ 90. Imagina agora tu ter um negócio global, tá? Empreender começando com R$ 90, comprando os produtos que você quiser. Você pode, sei lá, começar com um kit de apresentação, comprar um difusor, óleo de coco. Aqui são algumas sugestões para que você insira. Ou, se você realmente tomar a decisão de cuidar da sua saúde, né? De compartilhar isso com outras pessoas, tá? Empreender, você pode estar escolhendo um kit, porque a do Terra ela tem vários kits. Aqui eu coloquei os 2 principais. A gente tem um kit livre, que vem com todos aqueles óleos que a gente conversou aqui, para estar inserindo na sua saúde, a sua farmácia natural, né? Com um preço bem menor, né? Você vai ter um desconto bem maior. Aqui seus óleos vão sair não com 25% de desconto, mas em torno de 35% de desconto. Você ainda fica isento dessa taxa de adesão de R$ 90, tá? E você vai ter ali os principais óleos para usar e para compartilhar. Agora, se você realmente já tomou a decisão de ser um consultor de bem-estar, eu indicaria o outro kit aqui, que é o Essencial para o Lar. Por quê? Aqui são os mesmos óleos, só que vem um triplo de quantidade de óleo, porque os vidros são maiores, tá? São vidros de 15 ml. Então, e ele custa o dobro do valor. Então, o custo-benefício é bem melhor. Aqui tu tem um desconto de mais de R$ 1.000. Além de tudo, além da taxa de adesão também ficar isento, né? A taxa de R$ 90, você ainda sai de graça praticamente aí o seu difusor. O difusor ele custa R$ 369 para quem é cliente, né? Para quem se torna cliente, fazendo a taxa de adesão e tudo.
aqui ele sai de graça. Então, é uma ótima opção para você, principalmente que vai se tornar um consultor de bem-estar. Enfim, eu estou dando aqui possibilidades para você que quer não só utilizar os óleos essenciais, mas que quer empreender. Mas não importa de verdade, né, a decisão que você vai tomar em relação a ser cliente, a ser consultor. Por quê? O que de fato importa é se você vai continuar cuidando da sua saúde, da maneira que você vem cuidando, não da sua saúde, né, mas sendo obrigado a tratar a sua doença, ou vai começar agora a investir na sua saúde. Não importa se é só como cliente, até porque 80% das pessoas são só clientes na Terra, ou, né, como consultor de bem-estar, compartilhando isso. E muita gente, a maioria delas, né, a Duda aqui está de prova disso, né, a maioria delas começam só como cliente, às vezes utilizando um óleo, às vezes utilizando um kit de apresentação, às vezes um kit livre, né, que é uma opção bem interessante, e aí começa a utilizar, depois aí daqui a pouco está compartilhando, daqui a pouco a pessoa já começa o desejo de se tornar um consultor, e aí vira um consultor, e daqui a pouco já está um grande líder. Então, esse é o processo natural na adultera. Mas você pode tomar a decisão como eu. Eu, quando eu conheci os olhos, eu vi logo a oportunidade, eu disse assim, não, as pessoas precisam saber que isso existe. Porque eu fiquei doido. Eu pensei assim, rapaz, era para não ter conhecido isso antes. Porque o tanto de problema que eu poderia ter evitado com os óleos essenciais, meu Deus do céu. Então, eu quis apresentar logo, fazer logo o negócio, mostrar para as pessoas. E o nosso papel aqui como equipe, gente, é exatamente orientar vocês, porque se você está aqui hoje como cliente, se você está como convidado, eu te falo que você vai compartilhar. Eu já te aviso que você vai querer contar para todo mundo a partir do momento que você tiver uma experiência pessoal com óleo essencial. Então, o nosso papel como consultor, como equipe, é te instruir, te orientar como você vai compartilhar, como você pode empreender, como você pode ter uma renda extra, como você pode pagar o seu tratamento com os óleos essenciais. Se você é apenas cliente e quer, de repente, usar os óleos de graça, ganhando essa comissão das indicações, o nosso papel aqui é esse. Por isso que a gente fala tanto. Você é cliente hoje, mas pode se tornar consultor, porque você vai querer compartilhar os óleos essenciais, você vai querer abençoar a vida de outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo a esse movimento, seja muito bem-vindo a essa equipe. E a gente está aqui todos os dias, né? Às 14 às 20 horas, ou com apresentação para convidados, ou com uma educação continuada, que hoje, às 20 horas, a gente vai ter uma aula temática que vai ser os óleos essenciais na prevenção e no tratamento do câncer. Então, venha, pode trazer convidado? Pode, mas é uma aula que é um benefício para a nossa equipe, né, que a gente faz essa educação continuada. Na quarta-feira, a gente também tem treinamentos voltados para o negócio. Se você viu que quer empreender, se você viu uma possibilidade de aprender a ter uma renda com a Terra ou pagar os seus óleos essenciais compartilhando com as pessoas que você ama, com outros amigos, enfim. Então, na quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um treinamento de negócios. E às 14 horas, a gente está dando essa oportunidade para você trazer um convidado. Como o André falou, às vezes você é novo, começou a usar os óleos, ainda não se sente seguro de compartilhar, então a gente está fazendo esse rodízio aqui com vários líderes, cada dia com um, e você tem a oportunidade de vir aprender um pouquinho ou trazer um convidado. Não é isso, André? Maravilhoso, gratidão, foi muito bom falar com você, foi muito bom aprender com você. Eu acho que o pessoal foi colocando aqui as perguntas, a gente foi respondendo. Eu não sei se tem alguma dúvida, né? O pessoal compartilhou muitas experiências hoje também, então foram falando aqui durante esse bate-papo, foram compartilhando as experiências. Se alguém tiver com dúvida aí, aproveite esses últimos minutinhos que a gente deu até uma estendida hoje, né? Então, hã? Hoje a gente esticou um pouquinho, não foi Hoje a feriado? gente esticou, hoje a gente esticou. Porque, como se diz, né? Hoje é feriado, a gente está aqui mais tranquilo, então a gente deu uma esticada. A gente pode até interromper a gravação para não ficar muito longa. E se tiver alguma dúvida aqui, gente, a gente aproveita para responder. Vamos fazer isso, André? Vamos finalizar aqui? Então, eu vou finalizar a gravação. Peraí. Não, eu estou quase finalizando, quase finalizei a reunião, gente. Peraí. Então, aqui.